eu recebo a psicóloga Camila, também recebemos aqui Patrícia e Daiane, que vão contar a história de vida delas. Elas têm algo em comum, a relação com o álcool, mas cada uma tomou um rumo diferente. Daiane, vou começar com você. Como é que foi a sua experiência com o álcool? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Olha, eu comecei assim... Eu sempre bebi, né? Desde de maior, então... Sempre gostei de beber, ir pra festa. Só que de uns 5 anos atrás, 6 anos, eu comecei a beber mais, né? Comecei a beber no meio de semana, dava segunda, dava terça, tava eu ligando pro meu esposo, na hora que você estiver vindo embora, traz uma bebida que eu quero beber alguma coisa hoje. E, né, e saiu só do final de semana, né? Só daquele distrair a mente, né? Começou a vir direto, eu só querendo beber, porque a mente não estava bem, né? Não estava conseguindo um trabalho, não estava se sentindo bem emocionalmente e comecei a descontar na bebida por conta disso. E você chegou, então, a que frequência durante a semana? Estava sendo o quê? Praticamente todos os dias? Praticamente todos os dias, pode dizer. E com você, Patrícia, como é que começou a sua relação com o álcool? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Olha, a minha relação com o álcool, eu aprendi a beber com meu pai, aos 7 anos de idade. E cheguei ao fundo do poço. O fundo do poço mesmo. A que ponto, Patrícia? Ao ponto de dormir na rua. Perdi a dignidade, não tinha nome, perdi trabalho, quase perdi meus 3 filhos, não tinha amigos, nem minha família não suportou ficar perto de mim. Chegou a afetar também, então, não só as suas relações familiares, também a relação no trabalho? Do trabalho também. Para mim trabalhar, eu tinha que beber. Em que momento que parou de ser, deixou de ser, né? Só um momento ali de diversão e começou a trazer prejuízos na sua vida profissional, por exemplo? Prejuízo porque eu priorizei o álcool na minha vida, em primeiro plano, né? Tudo que eu tinha que fazer era com álcool. Cozinhar, lavar, trabalhar. Era como se eu dependesse do álcool como se fosse um alimento. Se eu não tivesse o álcool, não estava bom. Camila, como é que vai criando essa relação de dependência? Por que a gente trouxe aqui 2 histórias diferentes, mas 2 pessoas que tiveram contato, né, com o álcool, mas a gente vê que a Daiane, ela conseguiu em algum momento reconhecer, opa, deixa eu frear para não deixar isso aumentar. E a Patrícia acabou transformando isso numa bola de neve, chegou ao fundo do poço, mas hoje ela está aqui, que bom, para contar a história de vida dela de superação. Mas como é que vai dando essa dependência de cada vez aumentando um pouquinho mais e vai aumentando os dias da semana? Bom, você falou uma frase muito importante, sem o álcool não está bom. Eu acho que essa frase resume bem. Então, assim, em que momento que o álcool passa a ser essencial? Então, só tá bom se tiver álcool, eu só vou sair, só vou socializar com essas pessoas se tiver álcool, eu só vou sentir que eu dou conta desse trabalho, eu só dou conta de estar nesse ambiente ou com essas pessoas ou nessa situação se tiver o álcool. Então, eu acho que aí é uma boa dica, né? Quando o álcool passa a ser essencial, passa a ser o alimento, passa a ser a prioridade da nossa vida. Então, a gente deixa de trabalhar ou sai do trabalho já pensando no álcool, já pensa nos encontros pensando no álcool. Então, essa dependência, eu acho que pode passar por essa dica. Já é uma pergunta que a gente tem que se fazer, que a gente tem que provocar em nós mesmos, é isso? Com certeza. Então, imagina um grupo de amigos. Esse grupo de amigos só tá bom, só tá legal estar ali se tiver álcool. Sem álcool, eles são chatos, um lugar é aversivo. Então, você precisa realmente estar ali? Né? O trabalho, só dou conta de fazer algo artístico, ou enfim, o trabalho que for, se tiver com álcool. Então, assim, que buraco é esse que o álcool está suprindo, né? Eu convido vocês de casa a participar com a gente sobre esse assunto que é tão importante, né? Por quê? Porque o álcool está presente no nosso dia a dia, na sociedade, ele é normalizado, ele é relacionado a celebrações, a conquistas e também a momentos de tristeza, como a Daiane disse, né? Se está feliz, faz o consumo do álcool. Se não está, se está triste, também quer o álcool. Olha esse relato que chegou de uma pessoa falando, também tive problema com o álcool, eu fui parar no CTI, fiquei internada por 30 dias. Mas já estou em abstinência tem uns 15 anos. Que bom, né? Que por algum, seja, quando não é por amor, às vezes é pela dor, mas é por aí que a gente começa, então, a rever. Você tinha essa sensação, igual a Camila falou, de só dá para fazer o final de semana legal se tiver álcool, juntar com os amigos só se tiver uma cervejinha?
Sim, antes eu tinha. Hoje em dia eu já não ligo muito, não. Já não me importo muito se tem ou não tem. É igual vai ter final de ano, eu viajo, vou sempre para casa dos meus pais, meus parentes. E no final de ano todo mundo quer beber. E eu sempre tive essa mesma coisa, né? De estar bebendo, estar ali com os amigos reunidos e virar à noite. Já esse ano eu já tô com outra mente. E já tô pensando qual vai ser a reação desses amigos de eu estar lá e não acompanhar eles no ritmo deles, entendeu? Ser diferente. O que te fez querer ser diferente nisso daí? O que aconteceu? A perda da minha irmã, né, um pouco, porque né, ela teve cirrose, né, por conta que ela bebia muito, e não foi a causa principal da morte dela, mas, porém, foi um dos motivos que agravou, né, os problemas de saúde dela. Pois é, além do emocional, né, que afeta muito, que acaba desencadeando cada vez uma dependência maior, a gente aproveitou sobre esse assunto e a gente entrou em contato também com o médico Wesley Sunk. Ele explicou pra gente, né, os danos do alcoolismo no nosso corpo que vão até mesmo além dos hepáticos. Olha só. O consumo de álcool está totalmente associado a prejuízos, a malefícios na saúde como um todo, mesmo o consumo moderado. Os principais malefícios são sistema cardiovascular, você pode desenvolver hipertensão, você pode desenvolver arritmias. Além disso, você está mais suscetível a ganho de peso, porque o álcool ele é inflamatório, ele também pode afetar o metabolismo de alguns nutrientes, prejudica a qualidade do seu sono fica mais fragmentado. Se o seu sono não é reparador, você está mais suscetível a ter uma depressão da sua imunidade e estando mais suscetível a infecções, fora dano cerebral, perda de foco, atenção e o mais conhecido que é o dano ali hepático. Você pode desenvolver ali cirrose hepática, assim como alguns tipos de câncer. Então, não está documentado qual é, de fato, um consumo que seja saudável de álcool. Obrigada, doutor Wesley, pela sua contribuição nesse assunto tão importante. E vocês, de que maneira o corpo de vocês também reagia nesse consumo assim extremo, em excesso, Patrícia? Roberto, às vezes o corpo ele já não aguenta o álcool, mas o vício ele fala mais forte. Tanto que eu perdi o meu pai, que meu pai era alcoólatra, não podia beber, mas mesmo doente ele tinha que beber. E a pessoa que ele é dependente do álcool, se ele está triste, ele bebe. Se ele está alegre, ele tem... Tudo é um motivo para beber. E mesmo ele não, na mente da pessoa que é viciada, ele não admite que ele precisa de ajuda. Ele não admite. É aí que a gente entra, puxando mais uma vez esse desabafo do Nando Reis, que ele falou sobre o negacionismo, né? Por que é tão difícil assim a pessoa se reconhecer nessa situação? Às vezes todo mundo da família chama para conversar, não estou nesse ponto não. Às vezes você começa a causar aquele incômodo também, todo mundo já te enxerga com outros olhos. Por que é tão difícil assim, Camila? Porque é reconhecer uma falta de controle. Então, assim, perdeu-se o controle, né, daquela situação. Então, o alcoolismo, o uso abusivo é uma doença. Então, se reconhecer como uma pessoa doente que precisa de ajuda, requer muita coragem. Então, assim, não é força de vontade, não é falta de vergonha na cara, não é nada disso. É uma doença que tem que ser tratada. E aí, se reconhecer como uma pessoa doente é se colocar numa situação de muita fragilidade. Então, reconhecer que perdeu o limite. Reconhecer que está ali tamponando os sentimentos, muitas vezes com álcool. Hoje foi um dia muito bom, vamos celebrar com álcool. Hoje meu dia foi horrível, né? Hoje eu mereço com álcool. Então, esse eu mereço vai passando por cima e vai perdendo o limite mesmo. Camila, já vou deixar uma pergunta no ar. Já vai pensando em estratégias que a pessoa possa substituir o prazer que ela tem em beber. Estou com vontade de beber final de semana. Vamos pensar em pessoas na situação da Daiane, por exemplo. Final de semana já estou programando um lazer com os amigos, vamos beber. O que pode substituir esse prazer da bebida para que a pessoa que está ainda nesse caminho possa ver e falar, opa, eu estou exagerando, eu vou trocar isso por esse outro sentimento aqui. Olha só, tem mais relatos chegando pra gente. Boa tarde, Roberto. O alcoolismo pode até ser uma doença, mas eu só dormia se eu bebesse. Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu fui curada nesse propósito. Eu pedi a Deus que tirasse o vício de mim. E aí hoje eu sinto nojo, né? Graças a Deus, hoje estou totalmente curada. Em nome de Jesus. Não foi fácil, mas eu venci. Tem um desabafo também de uma pessoa que ela é viúva de um alcoólatra. Fala, é muito triste conviver com a bebida. Ele começou a beber com 6 anos.
anos de idade, experimentando quando ia comprar para os pais. Olha isso. Aí casou, né? De início foi controlado, mas espera aí que a mensagem foi subindo aqui. De início foi controlado, mas o álcool levou à morte, ele morreu de cirrose. Patrícia, essa história é parecida com a sua no sentido de tão precoce, né? 6 anos, e você foi com 7 anos, não é isso? Eu fui com 7, Roberta. Todo domingo, era lá e meu pai comprava um garrafão de vinho e colocava eu e meu irmão mais velho. E ele dava para a gente experimentar. Quando não tinha dinheiro para comprar o vinho, ele comprava cachaça e colocava um suco no meio e botava um açúcar. Então, ali a gente foi acostumando. Foi acostumando com 13 anos, eu já ia para o bar com ele, né? Na época, os bares tinham aquelas portas de madeira, e ali ele comprava ali uma batida, me dava, eu ia para trás da porta, bebia, e ali eu fui acostumando. Qual é a sua sensação hoje? Contar isso, reviver o seu passado, trazer a sua história. Qual é a sensação que te dá olhar para trás e ver toda essa cena? Roberta, perdi muito tempo da minha vida. Tirou meu estudo, dignidade, nome, quase perdi família. Cheguei a dormir na rua, no fundo do poço, e a minha casa era de tábua de guarda-roupa. Porque todo o dinheiro era só para o álcool. Daiane, você também trouxe esse relato financeiro, né? Que além de tantos impactos psicológicos, físicos, ainda tem o financeiro também. Sim, porque você fica querendo fazer algo diferente, que nem eu mesmo tenho minha filha, né? Você quer sair, fazer um lazer, fazer algo diferente e você pergunta, mas com que dinheiro? Né? Você já bebeu aquele dinheiro durante a semana, chega no final de semana você quer beber e esquece de fazer algo diferente, mesmo que assim, eu nunca fui para porta de bar, quando eu sempre bebo em casa, até hoje, mesmo quando eu quero beber alguma coisinha, eu estou sempre em casa. Eu não gosto de ficar nem em porta de bar, nem em casa de amigos, nada disso. Tá sempre só eu e meu esposo em casa e com a minha filha, né? Que lá ela assiste a televisão dela, se quiser vir conversar com a gente está ali. E eu gosto assim, não tem mais... Aí eu comecei a falar, não, mas eu estou excluindo ela da mesma forma, né? Porque eu estou aqui e ela está lá dentro de casa assistindo televisão. Então, eu comecei a substituir isso aí por um lanche, por um açaí, né? Porque aí a gente divide entre família, assiste um filme e faz alguma coisa entre a gente. Olha só a alternativa que ela já antecipa como resposta, Camila. Isso. A gente está falando de pessoas que não estão doentes, né? Ainda não tem esse alcoolismo como uma questão de saúde. Mas é importante pensar por quê, né? Então, por exemplo, você pensou, eu preciso estar com a minha filha. Então, isso é um motivo que eu vou parar de beber. Ou quando você entende, por exemplo, eu atendo hoje pessoas no espectro autista, que elas só conseguem socializar se elas estiverem com álcool. Por quê? Porque a questão social é um impacto muito grande. E aí para pensar, por que eu estou bebendo? Eu preciso estar nesse meio? Ou eu preciso de coragem para falar algumas coisas, eu preciso de coragem para fazer certas coisas e uso o álcool para isso. Então, que outras alternativas que eu posso usar? Então, não tem uma receita, né, do que a gente pode fazer, mas é pensar que lugar que o álcool está ocupando, que buraco é esse que o álcool está suprindo. E eu acho que é muito individual. Então, assim, o que é? O que eu preciso? Qual que é a minha prioridade hoje na vida? Tem aqui um relato de uma pessoa que até pediu para não ser identificada. Ela diz, meu marido bebeu por muitos anos, né, muitos e muitos anos, parou há mais de 15 anos, dizendo que essa foi a última vez. Isso é força de vontade. Que bênção, né? Tem aqui também dizendo, o Simvaldo fala, essa praga causou um grande estrago na minha família, meus pais bebiam todo o dinheiro que entravam na minha casa, e né, eu tive que ir para as ruas, tive que pedir nas ruas para sobreviver. Olha as memórias que deixa nas crianças. Olha o que a Patrícia está aqui relatando quando ela era criança, a memória que ela tem do pai quando bebia, o que isso ocasionava. O Simvaldo aqui também, que tinha que ir para a rua quando criança pedir dinheiro por conta do estrago que isso causou na família dele. É muito forte quando a gente para pensar nos impactos que traz não só para a nossa vida, mas também para os nossos filhos. Patrícia, diante desse fundo do poço que você chegou, o que te fez assim acordar? Roberto, o que me fez acordar, que quando eu olhei, eu falei, estou perdendo meus 3 filhos. Minha filha teve que morar com o pai, meu filho mais novo teve para casa da minha mãe, porque a minha casa era o bar. Eu não tinha casa. Final de ano, a minha mãe tinha que ir lá me procurar na porta do bar para desejar feliz aniversário. Então, eu vi que eu estava realmente no fundo do poço. E quando eu comecei a beber, que eu já não tinha força para andar, que é onde eu estava, eu caía.
Aí eu comecei a ver que eu já estava mesmo no fundo do poço, que eu precisava sair dali. E na minha mente, eu bebo, mas eu não uso crack. Eu bebo, mas não uso cocaína. Mas o alcoólatra, que ele bebe, é o mesmo vício do crack e da cocaína. É as mesmas reações. A pessoa fica nervoso, tem pessoas que, às vezes, ele tira a vida do outro. Então, não tem diferença do crack para a cocaína e para o álcool. E aí tem uma questão que até o Nando Reis também trouxe, que a bebida ainda tem esse glamour, né? O que acaba sendo normalizado e aceita na sociedade. Isso contribui muito, estimula ainda mais, Camila, esse consumo? Sim, ele é autorizado, né? É incentivado e autorizado desde sempre. Então, fazer 18 anos quer dizer que já pode beber, né? Estar num ambiente social, fazer um brinde tem que ser com álcool. Então, esse glamour do álcool, ele pode sim ser substituído, né? Que outras coisas, que outras fontes de prazer que a gente pode ter? Esse brilho no olho pode estar onde, além do álcool? Então, acho que essa é uma busca muito importante. E aí você contou, mas como que você fez para sair dessa? Eu recebi um convite da minha irmã e ela disse assim para mim, olha, eu estou frequentando uma igreja e lá tem um pastor que ele é muito abençoado e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Porque orar por você eu oro, mas a gente não tem força mais com você. E eu creio que ele vai te ajudar. E eu queria também falar, Roberta, que pai e mãe, não beba na frente dos seus filhos. Não beba na frente dos seus filhos, porque pai e mãe é espelho dos próprios filhos. E eu espelhei no meu pai e cheguei no fundo do poço. Mas tive a ajuda de um pastor e consegui sair do fundo que eu estava. Que bom, amiga, que bom que você está aqui. Roberta, ela falou em questão de beber na frente dos filhos, e é uma coisa assim, que hoje eu tenho em mente que o que eu fiz influenciou assim, minha filha a nem pensar em beber, porque eu cheguei a passar mal, eu passava muito mal bebendo vinho, né, que eu sempre bebi bebida quente, né, vodka, uísque. E depois, né, começava, né, passar mal, e ela sempre desesperada, né, porque, nossa, pai, a mamãe tá passando mal. Aí ele falava, aí, ó, é por conta da bebida. Porque bebeu e agora está aí assim. Então, a gente já tem na mente dela que ela já não quer mais beber porque faz mal. Porque ela não quer passar por isso ali. Geralmente, quando as crianças elas crescem nesse ambiente, né, a gente vê duas situações, Camila, me corrija se eu estiver errado, né? Ou vai pelo caminho do espelho, ou então vira a situação contrária disso tudo. Acontece isso? Acontece. E tem um erro que é muito cometido, que é o pai querer que o filho beba junto, né? Ah, pelo menos está bebendo em casa, está aqui comigo. Não, gente. Não é o caminho. Esse assunto recente. Não é um caminho. Então, se vai fumar junto comigo, vai usar um crack junto comigo? Então, por que o álcool pode? Né? Porque é legalizado? Então, lembrando é importante que o álcool conversar. é considerado uma droga, né? Exatamente. Você vê reunião de festinha de galera muito nova, jovens muito, muito novos, com álcool. E dentro de casa, que os pais valorizam e compram. Isso tem que ser um diálogo, com certeza. Olha só, para finalizar, Camila, tem uma mãe falando assim, minha filha tem 25 anos e bebe todo final de semana. E eu fico super preocupada. 25 anos, flor da idade, querendo curtir a vida. Só deixa uma dica para essa mãe, porque às vezes a mãe vai dar um conselho. Ah, minha mãe é careta, minha mãe é chata, minha mãe é enjoada. Então, como bebe, aonde bebe, se é um ambiente de segurança de ir e voltar para casa. Tem noção de quantidade, né, de forma consciente, consegue beber sem passar mal, sem passar vergonha, sem causar constrangimento, sem se colocar em risco. Então, não se colocar em risco já é um fator de segurança. Então, é uma coisa que a mãe pode dizer, por exemplo, não necessariamente não beba, mas como que você vai beber, né? De que forma isso vai ser feito? Pode ser um bom conselho. A provocar reflexões, né? Obrigada, Camila, pela sua presença. Patrícia, sempre maravilhosa aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda, tá bom? E que bom que você está aqui hoje trazendo esse relato tão inspirador de uma pessoa que deu a volta por cima. E você também continue focando na sua filha maravilhosa, viu? Pode deixar. Um beijão, boa tarde. Boa tarde. Posso mandar um abraço? Hã? Posso mandar um abraço? Pode. Eu quero mandar um abraço para toda a Igreja Evangélica Pentecostal, Coluna de Fogo, Pastor Wando, Missionária Gabriela e Cantor Jefferson, a banda Efatá e toda a minha família que nesse momento estão assistindo. Amém. Receba todo mundo o abraço do Fala Espírito Santo, viu?